Fala pessoal, eu sou o Paulo Pontes, esse é o Contra-Ataque Cultural e hoje a gente vai falar sobre a antologia de contos Terror a Bordo, organizada pelo autor Stephen King, com a ajuda do Bev Vincent, da Suma de Letras. Antes disso, caso você não seja inscrito aqui no canal ainda, está chegando por aqui agora, aproveita, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Contra-Ataque Cultural, beleza? Terror a Bordo conta com a curadoria, a edição do Stephen King, o mestre do terror, e o Bev Vincent. A ideia dos dois foi buscar ali alguns contos já publicados, a grande maioria dos contos presentes nesse livro já foram publicados, que tem a relação, que na história tem uma relação com voos, então com aeronaves, enfim. A ideia dos autores era ali passar um pouco de medo do que pode acontecer em um voo, mas não foi bem assim durante a leitura. Poucos contos são realmente de voos comerciais, então poucos contos a gente se vê dentro do avião, naquela situação que a gente vive normalmente, e foram poucos também os que causaram um certo frio na barriga, assim. Nenhum deles dá realmente medo de voar. Se você tem medo de voar, nesse livro não é um livro que vai te fazer ter mais medo, e se você não tem, vai continuar da mesma forma, não vai mudar nada. Bom, a ideia do livro então foi essa, do Stephen King, na verdade, que surgiu com essa ideia para o Bev Vincent. Então eles começaram a pescar ali alguns contos que falavam sobre o assunto. É um time assim, excepcional de autores, então tem contos ali do Arthur Conan Doyle, do Ray Bradbury, do Richard Matheson, do próprio Stephen King, do seu filho Joe Hill também, que já é uma grande referência no terror contemporâneo. São 17 histórias, das 17 eu gostei muito de 5, eu separei aqui até para falar para vocês as 5 que eu mais gostei. Algumas outras eu achei ok, e acho que um pouco mais da metade do livro ali não me agradou tanto, mas isso é puramente opinião pessoal. Eu destaco então, para mim, em primeiro lugar, na verdade eu vou começar aqui do quinto, Em quinto lugar eu coloquei a história do próprio Stephen King, que chama Especialista em Turbulência, que a ideia do conto seria então pessoas que têm o poder assim, de evitar catástrofes dentro de aviões no momento da turbulência, através dos seus próprios medos. Então a premissa é mais ou menos essa. Eu achei uma história bem legal, é feita pelo Stephen King, mas assim, não é dos melhores contos que ele já fez, para vocês terem uma ideia então do nível ali dos outros contos, na minha opinião, não se destacaram tanto. Em quarto lugar eu destaco o Assassinato nas Alturas, um conto do Peter Tremaine, que realmente é como o nome diz, então acontece um assassinato no avião, já é um conto assim mais puxado para o suspense policial, e aí o pessoal tenta desvendar ali o que aconteceu, como foi esse assassinato. Eu achei bem legal, com uma reviravolta ali, um teor ali de suspense, de thriller psicológico, que acho que ficou bem legal, e já é uma coisa que já está no nosso ambiente, assim, acontece dentro de um voo comercial, então achei bem interessante essa premissa. A terceira história que eu destaco é do Joe Hill, filho do Stephen King, que é Vocês Estão Liberados, que já é um conto que fala sobre uma guerra entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos, e aí tá tendo um bombardeio enquanto um voo tá acontecendo, vai mostrando ali diferentes personagens dentro desse voo e a visão de cada um deles do que está acontecendo. É muito interessante esse conto. Em segundo lugar eu destaco o conto Lucifer, do Edwin Charles Stubb, que já é um conto assim, que tem um objeto a mais além do avião. Então imagina você ter um objeto em seu poder que consegue voltar no tempo 57 segundos, e isso dentro de um avião durante ali um momento complicado no voo. Então aí o personagem ele tem esse poder através de um anel de voltar 57 segundos no tempo, e aí a história se desenrola no avião. Não vou falar mais para não dar spoiler, mas é bem interessante também. Mas para mim, na minha opinião, o melhor conto do livro é do Richard Matheson, que é o autor do Eu Sou a Lenda, que é o conto Pesadelo a 20 Mil Pés. Já é um conto publicado anteriormente, eu não conheci através desse livro, mas tem um episódio dos Simpsons, o quinto episódio da quinta temporada dos Simpsons, que utiliza esse conto como referência, que a ideia é que o personagem, que é o Arthur Jeffrey Wilson, ele vê na janela do avião uma criatura, um ser medonho em cima da asa do avião, se esforçando ao máximo para derrubar aquele voo.
E aí as pessoas, só ele vê aquela criatura, né? Então você não sabe ali até certo ponto se ele está vendo mesmo, se é uma alucinação. Um conto excelente, com um final também surpreendente, um desenrolar ali muito bom, você lê assim, você fica grudado mesmo no conto. Então vale muito a pena. O Terror a Bordo é um livro curto, né? 200 e poucas páginas. Eu li aqui na versão do Kindle, que foi o que eu recebi da editora da Suma de Letras. E vale a pena conferir, né? Se vocês gostam de terror, suspense, ficção, vale a pena. Não é, como eu falei, não foi um livro que me agradou por completo, né? É muito difícil em livros de contos você gostar de todos, mas aqui especialmente eu gostei de menos da metade. Então, se você gosta do tema, eu acho que é um tema que dá para se trabalhar bem. Eu achei que a ideia do Stephen King foi boa e de repente ele poderia ter buscado mais autores contemporâneos para criarem seus contos a partir, né, da ideia que ele teve ali, que era falar de voos, e de repente colocar isso numa situação mais próxima da gente. Como ele buscou alguns contos já publicados, né, a grande maioria já publicados, então pode ser que alguns contos não fujam ali, né, totalmente da proposta que foi de início dos autores, na minha opinião. Eu estava com uma expectativa muito grande para esse livro, né, até por ter a curadoria do Stephen King, né, eu imaginei que a escolha dos contos seria excelente, né, mas não foi muito bem assim. Então acho que talvez pela expectativa que eu estava a respeito do livro, pode ser que eu tenha me decepcionado um pouco por conta disso. Mas um desses contos que eu selecionei e falei para vocês, vale a pena serem conferidos. Não sei se se dá para encontrar em outras edições. É claro que aqui no caso 2 são inéditos, né, que é o do Stephen King e do Joe Hill, então você só vai encontrar no próprio Terror a Bordo. Se você gosta desse tipo de história, vale a pena. Se você gosta de contos, vale a pena. É claro que é muito difícil gostar de todos os contos de um livro. Se você é fã do Stephen King, também já vale a pena, é óbvio, né, tem um conto dele aqui, então todo fã precisa ler, independente se vai gostar do conto ou não. Mas no geral é um livro ok, né? Tem 5 contos realmente muito bons e depois são alguns ali que você não vê a hora de acabar, de pular para o próximo, não te segura tanto. Alguns mais longos, outros bem curtinhos. Os autores que realmente são grandes ali, né, como o Arthur Conan Doyle e o próprio Ray Bradbury, tem 2 contos que não são tão bons assim, então que não te prendem tanto. Mas isso é totalmente opinião pessoal, pode ser que você goste daí. Então, caso você já tenha lido Terror a Bordo, deixe nos comentários o que você achou do livro, se você gostou, quais os melhores contos na sua opinião. Se você pretende ler esse livro, se está já na sua lista aí de espera, né, na sua fila de leitura. Deixa seu like nesse vídeo, caso não seja inscrito, aproveita, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações e até o próximo vídeo. Valeu, até mais!